Shalom, Luana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Mais um dia aqui na presença de Deus. Mais um momento de oportunidade de falar e pregar a palavra do Senhor. Vamos aí aguardando o povo se conectando também. Como foi o seu dia, a sua semana? Seja bem-vinda, Glaucia, Deus te abençoe, minha mana querida. Tivemos ontem ali lá na Tijuca, visitando a minha irmã. Aquele almoço gostoso, né? Muito bom a família estar em comunhão, em união, esse tempo de pandemia. Claro, mas respeitando bem, né? Não extrapolando, mas sempre respeitando tudo que nós temos ali que fazer para evitar a contaminação, né? Na verdade, nem demorou, Glaucio. Hoje eu entrei um pouquinho, mas 8h06 mais ou menos, né? Hoje o pastor se atrasou um pouquinho. Vocês que já estão aí comigo, quero que vocês já deixem a Bíblia de vocês aberta aí, passar a referência bíblica. Gênesis, capítulo 15, versículo 4. Gênesis, capítulo 15, versículo 4. A visita foi boa, né? Batemos um papo, almoçamos. Foi muito bom ontem, graças a Deus. E hoje nós estamos juntos, né? Na presença em Espírito e verdade. E eu creio que isso logo vai passar para nós podermos nos abraçar. Está toda a igreja aí, saudade da igreja, saudade dos irmãos, poder estar aqui louvando, sentindo esse calor humano. Isso é muito bom. Isso é muito bom para todos, né? Glória a Deus. Isso aí. Então você que já abriu sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 4, deixa aberta aí a referência bíblica de hoje. E a palavra de hoje, meus amados, tem como o título: Sai da tua tenda, pois Deus tem promessa. O título é: Sai da tua tenda, pois Deus tem promessa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Semana que vem, no domingo, quero passar para a igreja. Estarei pregando numa igreja lá em São Gonçalo. Domingo que vem terá Santa Ceia também, né? Domingo que vem tem a Santa Ceia, então já preparem na casa de vocês, né? O pão, o vinho, Santa Ceia virtual. E eu estarei numa igreja lá em São Gonçalo, mas com todo o cuidado, não com toda a igreja, só com o pastor da igreja que eu estarei lá, né? Para a gente poder
levar a palavra do Senhor. Seja bem-vindo, a família do Alexandre, Patrícia, Alexandre, Giovana, Luísa. Sejam bem-vindos. E eu queria que vocês, Marilene, Deus te abençoe, Marilene, Sarinha, Manuela, Deus abençoe essa família linda. E eu queria que vocês estivessem orando por mim, que eu vou estar... Vai ter live, né? Na verdade, eu vou estar pregando na igreja em São Gonçalo, domingo que vem. O culto na live vai começar às 19 horas, não vai ser às 8 horas, às 20 horas, né? Vai começar às 19 e eu estarei pregando lá. Só que nós vamos levar um equipamento e eu teria ajuda aí da irmã Larissa, vai estar comigo junto com a minha esposa Angélica. E nós vamos, ela vai estar lá me auxiliando lá, me prestou uma parte do equipamento dela. E eu vou estar transmitindo ao mesmo tempo para a nossa igreja, no Instagram, e estarei também transmitindo para a igreja Assembleia de Deus, né? Ao qual eu vou lá pregar, domingo que vem. Eu não vou chamar todos os irmãos para ir comigo, porque, infelizmente, né? Problema da pandemia não nos dá essa oportunidade, tá? Seja bem-vindo, Patrícia, Rogério, Larissa. Larissa, ela fez aniversário na sexta-feira. Tivemos lá, né? Tivemos lá no aniversário da Larissa, claro, com todo o cuidado. Não deu nem para convidar vocês, meus amados, mas uma coisa que o pastor lembrou de vocês, eu comi o bolo lembrando de vocês. Tá bom? Depois eu comi aquele bolo gostoso no aniversário da Larissa, lembrando da igreja, mas infelizmente a igreja não pôde estar conosco lá, né? E aos pouquinhos nós vamos aí nos adaptando. O ministério lá, onde eu vou pregar, domingo que vem, às 19 horas será o culto. ADMEC, né? Assembleia de Deus, Ministério, acho que ele cuida, se eu não me engano, a sigla aí. Então estarei lá e quero que vocês fiquem orando por mim aí, para o pastor, com certeza. E a palavra de Deus vai atingir muitas pessoas, tá? Então é muito bom estar com vocês nessa noite. E vamos levar a palavra de Deus aos quatro cantos desse mundo. Não vamos desistir. É ministério que ele cresça. Na Assembleia de Deus de São Gonçalo. E estarei lá pregando para a nossa igreja, na nossa live. E ao mesmo tempo estarei no Facebook pregando também para a igreja, onde que é o povo lá dele. A igreja não vai estar cheia de maneira nenhuma. Vamos tomar todo cuidado. O pastor não vai ser desobediente. Com certeza, eu prego obediência, eu tenho que pregar aquilo que eu vivo, né? Viver aquilo que eu prego, tá bom? Então, assim, estaremos lá. E, a início do culto aqui, quero parabenizar a Larissa pelo aniversário dela de sexta-feira, mais uma vez. Deus te abençoe, Larissa, que o Senhor cada vez mais alcance a sua vida, multiplique seus anos de vida e te abençoe, né? Você e toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, vocês que estão me acompanhando, né, como eu falei aqui no começo, a referência bíblica é Gênesis capítulo 15, versículo 4, tá? E a referência bíblica é: sai da tua tenda, pois Deus tem promessa. É o título, na verdade, né? O título da palavra é: sai da tua tenda, pois Deus tem promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E a pizza aí do Alexandre, abrindo um parênteses aqui, tá famosa, Alexandre. Essa pizza tá famosa aqui em Itaipuaçu. Uma família aí comprou e mostrou as pizzas, tá uma benção. Continua aí no teu chamado, meu amigo. Que Deus tem muita coisa para fazer na vida de vocês aí, olha. Essa pandemia tá trazendo coisas novas, não é só o vírus não, Deus está fazendo muita coisa, né? Então vamos ler, meus amados, a palavra de Deus. Mas antes, eu queria orar pela tua vida, se assim você me permite, como eu sempre faço aqui no começo, tá bom? Fecha seus olhos agora, abre o teu coração para Deus, se permita estar presente nesse culto, tá bom? Deixa a preocupação, agitação aí na sua casa, tá bom? Vamos nos concentrar aí, vamos participar, né, desse culto. Fecha seus olhos agora, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, estou aqui diante de Ti
e mais uma oportunidade. Quero te agradecer, meu Pai, e engrandecer a Tua presença nessa noite, dizer que Tu és Senhor, Tu és Salvador da nossa alma. Muito obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito por nós, os milagres têm chegado dentro da nossa casa, não tem faltado, Pai, farinha na panela nem azeite na botija. Cada vez mais o Senhor tem nos sustentado. Em meia pandemia nós estamos sendo abençoados em nome de Jesus. Então visita cada família, visita cada casa, Pai, se há algum problema físico, algum problema psicológico, Senhor, alguma doença, no nome de Jesus, Pai, eu profetizo já a cura. Desde já eu profetizo a cura para a sua vida, meu amado. Em nome de Jesus, receba aí o toque do Senhor Jesus, trazendo a cura para o teu corpo físico. As doenças, em nome de Jesus, sejam agora destruídas no poder e na autoridade do sangue de Jesus. E que o Senhor visite a sua casa. Em nome de Jesus, você que está com problema de insônia, não está conseguindo dormir, preocupado, que o Senhor venha visitar a tua alma. Essa é a agitação da alma, que você receba paz. Logo no começo desse culto aí, recebe paz sobre a tua casa, que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua casa, os céus da sua casa sejam transformados nessa noite, para que você venha receber a palavra do Senhor, e assim também sobre a minha vida, minha esposa e minha casa, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez, lembrando, domingo que vem é Santa Ceia do Senhor, tá bom, meus amados? Você que é batizado, prepara aí o pão, o vinho, para poder estarmos juntos aqui, né, na presença de Deus, tá bom? E nós vamos fazer o culto online na igreja lá da Assembleia de Deus de São Gonçalo. Vai ser ao vivo aí para todo o pessoal do Instagram que está me acompanhando. E vamos estar aí nessa peleja aí, vai ser feito para 2 igrejas. E vamos estar pregando a palavra do Senhor, tá bom? Louvado é o nome do Senhor. Vou ler aqui a palavra, tá bom, meus amados? Vou ler aqui. Gênesis, a referência bíblica é Gênesis capítulo 15, versículo 4. Aqui, ó, vamos lá. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: é Gênesis capítulo 15 mesmo, o versículo é 5, tá bom? Vou começar do 5, para vocês entenderem, senão vocês não vão conseguir entender o contexto. 15 e 5, vamos lá. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou-lhe: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E prometeu: será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Amém? Vou repetir para vocês aqui, olha, 15:5. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda, fala assim, para fora da tenda, e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, e prometeu: serás assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Esse é o versículo-chave para que nós venhamos trabalhar nessa noite com a palavra de Deus. Agora aperta seus cintos aí, se acomode na sua cadeira, onde você está, na sua cama, e vamos agora decolar nessa nave aí, na presença de Deus, para poder entrarmos nessa atmosfera espiritual. Então, meus amados, como o título está aí, ó, sai da tua tenda, pois Deus tem promessa. Toda promessa passa por um teste. Correto? Sim ou não? Sim, né? Toda promessa ela passa por um teste. Abraão não foi diferente. Se você for lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante, você vai ver que Deus tirou Abraão da sua terra, da sua parentela. Abraão, ele não conhecia Deus. Abraão nunca tinha ouvido falar o nome do Senhor. Para vocês terem uma ideia, a cultura, né? A religião de Abraão era de seus pais. E qual era a religião que ele seguiu na época? Ele seguia a religião do deus Moloque. Quem era o deus Moloque?
era o Deus que sacrificava crianças. Pegava, às vezes a pessoa tinha um filho, para sacrificar os deuses, para dizer que ia ter uma colheita melhor, para dizer que ia ter prosperidade, para dizer que ia ter melhor na sua vida, assim que eles faziam com as crianças, pegava as crianças e jogavam no fogo, queimava viva. As crianças eram sacrificadas. Esse era o Deus que Abraão, né? E outros deuses também que ele servia. Só que Deus, ele tinha uma promessa na vida de Abraão, assim como tem na sua vida e na minha, né? Nós somos filhos da promessa. Nós temos promessas de Deus que ainda não aconteceram. Nós temos promessa de Deus que ainda vai acontecer daqui a 10 anos, vai acontecer daqui a 5 anos, vai acontecer daqui a uma semana. São promessas de Deus. Porque o relógio de Deus não é o nosso relógio, tá? O relógio de Deus não trabalha como o nosso relógio. Um dia para Deus é 1000 anos. E 1000 anos para Deus é um dia. E Abraão, ele creu na promessa. Por isso que a Bíblia fala que lhe foi imputado, né? Foi creditado, né? É como se Abraão tivesse uma conta e fosse depositada a grande quantia, porque ele acreditou no que Deus falou sobre a vida dele. Ele obedeceu. O primeiro passo que Abraão, o que aconteceu? Porque toda promessa ela passa por um teste. Deus prometeu. Primeira coisa, Abraão ouviu a Deus, tá? Ele ouviu a voz do Senhor. E aquela voz que entrou no ouvido de Abraão desceu direto para o coração. E ele tomou posse do que Deus falou com ele. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te darei. E essa terra era uma promessa de Deus que manava leite e mel, uma terra boa, uma terra próspera, uma terra abençoada. Com tudo isso, meus amados, Abraão, o que aconteceu com ele? Ele largou a sua família. Ele mudou a sua cultura, ele mudou a sua religião, e eu creio que aquilo ali mexeu um pouco com Abraão, né? Com certeza, porque você está acostumado, nós somos produtos do meio em qual nós vivemos, né? Somos resultados, segundo os psicólogos dizem, né? Então ele tinha toda aquela formação ali de pensamentos, formação cultural, formação religiosa da família dele. Mas quando Deus ele quer mudar a vida de uma pessoa, não importa a religião, não importa a cultura, não importa nada. Deus vai fazer e acabou. Porque quando Deus tem promessa, ele promete, ele cumpre, pode ter certeza. Lembra que nós falamos numa pregação anterior aqui? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para o quê? Que se arrependa. Deus já te prometeu algo? Alguém já chegou para você, profeticamente falando, ó, Deus mandou dizer isso aí para você. Isso. Aí você fala assim, pastor, isso nunca aconteceu, mas vai acontecer. Quando chegar no tempo determinado de Deus, vai acontecer, porque toda promessa passa por um teste. E no momento agora, eu creio que muitos de nós estamos passando por um teste, não sendo tentado, porque quem tenta é Satanás, mas Deus nos prova. Porque o ouro é provado. O ouro é provado e levado ao fogo, tá? A mais de não sei quantos, mais de 100 graus ali, porque quando o ouro é lançado no fogo, a impureza que tem na pedra do ouro era tirada. Mas uma coisa interessante desse processo é que você pega o ouro, joga na lama, ele continua sendo ouro. Você pega o ouro, joga na água, ele continua sendo ouro. Então, nós somos pedras preciosas para Deus. Você crê nisso? Eu creio. E Abraão não ficava atrás. Abraão estava ali, olha. Seja bem-vinda, no nome do Senhor. Mais uma, é Jussara. Acho que é parente do André, né? Pelo jeito, acho que é família do André, meu cunhado. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Tá bom, meus amados? Aqui nós estamos numa live falando da palavra do Senhor, né? O pastor César sempre fala que aqui não é independente de religião, tá, meus amados? Fica bem à vontade, não tem religião aqui, tem a palavra de Deus, nós vamos compartilhar aqui, tá bom? Deus abençoe. Né? A tia do André, seja bem-vinda. Eu sou o pastor César Melo, ministério Vinde a Mim, mas aqui não tem bandeira de igreja, aqui nós somos todos aqui debaixo da graça do Senhor Jesus.
Então, continuando, meus amados, Abraão ele tinha uma promessa. Então você vê que a família dele, ele largou, sai do meio da sua parentela, ele largou a família, ele largou tudo. Porque para o novo entrar na sua vida, o velho tem que sair. Para o novo, para você ser alcançado. Agora, uma coisa que sempre bate na gente é o seguinte: o novo de Deus, o novo na sua vida, seja o novo de você comprar uma casa, o novo de você conquistar uns bens, o novo de você entrar no emprego novo, tudo que é novo traz medo, insegurança? Sim ou não? Sim, né? Com certeza. Porque você não sabe o que vai acontecer e o velho você já está acostumado. Agora o novo, quando você entra numa empresa, você fica com medo de fazer as coisas erradas, de errar. Você está naquele período ali de adaptação, então você quer fazer tudo certinho para o seu chefe olhar ali, passar o período de 3 meses e você for ser o quê? Vai ser o quê? Aprovado. Então o novo traz medo. Mas nós temos que confiar no Senhor. Assim mesmo Abraão confiou, porque ele ouviu a voz de Deus. A religião dele não era o Evangelho. Ele era de outra religião, mas ele ouviu, independente, porque Deus ele não é religioso. Deus alcança todos. Deus ama todos. Hoje eu estava vendo aqui um documentário da CNN, e o que aconteceu? Eu estava vendo um médico ali no Pedro Ernesto, fica ali próximo à casa da minha irmã Glaucia, né? E o diretor do Pedro Ernesto falou que já fez, numa parte lá do hospital, bem dizer, a casa dele, porque ele não tem tempo de ir para casa. É o tempo todo ali, ó, tratando dos pacientes. Eu estava comentando com a minha esposa, eu falei, meu Deus, Deus olha para esse homem. Ele falou na entrevista ali que ele deu, ele estava emocionado, porque a preocupação dele era vidas para ser salvas, vidas para ser alcançadas. Então, ele tinha essa preocupação. E o que acontece? Eu falei, Angélica, Deus olha para esse homem aí, tem misericórdia dele. Porque Deus fala o seguinte, que ele gosta do bom caráter, da pessoa que faz o bem, independente de religião, tá, meus amados? Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Ele aceitou a promessa de Deus, né? Ele fala que, lá em capítulo 12 de Gênesis, ele fala que te abençoarei, te engrandecerei, né? E Abraão tomou aquela posição e saiu do meio da sua parentela e foi para uma terra que manava leite e mel, ali onde que Deus prometeu que ele nem sabia. Se você perguntar, pastor, Abraão sabia para onde que ele estava indo? Não, porque era um novo na vida dele. Mas ele precisava enfrentar aquele problema, ele precisava enfrentar aquele desafio, porque hoje nós que estamos aqui, vocês todos que estão assistindo essa live aí, seja bem-vindo, Marcelo e Claudinha. Vocês estão assistindo essa live? Eu creio que para todos nós, isso tudo que está acontecendo é novo. Eu não pensava, não imaginava de eu estar na mídia, né, no Instagram, pregando a palavra de Deus. Sinceramente. Eu até falava aqui na igreja, eu não gosto de mídia. Mas foi uma coisa nova para mim que eu tive que me adaptar. E o novo traz medo? Traz. A gente fica preocupado, né? Será que, poxa, eu estou ali diante do público, ali, de pessoas que eu não conheço também. Por isso que eu não me coloco aqui com bandeira de igreja, não me coloco como religião. Eu coloco aqui a minha filosofia de fé, a palavra de Deus, para que todos se sintam bem, né? Se eu for pregar religião aqui, as pessoas que são de outra religião não vão querer ficar. Poxa, eu tenho minha religião. Meu amado, eu respeito de coração. Tá bom? Pode assistir quantas vezes quiser. Que nós vamos aprender um com o outro aqui. Vou contar uma história da palavra de Deus para você, né? E nós estamos falando sobre a vida de Abraão, a promessa de Deus na vida dele, porque nós estamos passando por algo novo que nós nunca passamos aqui, que é essa pandemia. E isso mexe muito, está mexendo muito com a população, mexe com todos. Não tem pastor, não tem ninguém, vai mexer, porque nós somos seres humanos, nós somos voltados de sentimentos, né? Emoções. Almas, somos almas viventes, nós sentimos mesmo não poder mais dar um abraço numa pessoa, não poder estar a igreja reunida, você aí com seus parentes reunidos. Então a gente fica assim, poxa, eu queria estar com um amigo meu, eu queria estar com a minha esposa, com a minha família, né, num churrasco, um dia lindo. Então é algo novo que a gente precisa se adaptar. Abraão, ele ouviu a promessa de Deus, ele acreditou no que Deus falou,
E muitas vezes, quando nós recebemos algo novo na nossa vida, aquelas pessoas que no começo estão com você aí, às vezes na metade do caminho, ela, meu amado, vou dizer uma coisa para você, às vezes não vai te acompanhar. Seja bem-vindo, Raul, Deus te abençoe também. Então, como Abraão aconteceu com Abraão? Quando Abraão saiu da cidade de Ur dos Caldeus e foi para uma terra que ele nem conhecia, né? Era algo novo para a vida dele, era um desafio, mudou cultura, mudou religião, mudou tudo na vida dele, foi assim uma transformação que mexeu também com ele e com sua esposa, portanto ele levou até um sobrinho. Ele tinha um sobrinho dele, Ló, tinha o Eliezer, o empregado dele, o braço direito. Só que, às vezes, quando Deus promete algo na nossa vida e quando nós acreditamos naquilo que Deus pode fazer, e nós acreditamos no nosso trabalho também da nossa irmã, o qual nós buscamos, né? Nosso pão de cada dia, os nossos sonhos. E tem muita gente que no começo vai com você. Vamos lá, eu estou contigo, meu irmão, tapinha nas costas. Pô, o que você precisar pode falar comigo. Mas como aconteceu com Abraão, o sobrinho dele estava com ele. Mas quando o sobrinho de Abraão enriqueceu e teve muitas posses, porque Abraão, no frio da promessa, um homem próspero, que Deus prometeu que ele ia ser um homem de prosperidade, sim. O sobrinho de Abraão chegou um tempo que os pastores do sobrinho de Abraão, chamado Ló, estavam brigando com os pastores de Abraão, estavam se acotovelando, não estavam em concordância. Então o que Ló fez? Meteu o pé e deixou Abraão sozinho. Abraão parou a caminhada dele ali porque outros não continuaram com ele? Não. É o que você deve fazer, não é porque as pessoas às vezes não dão crédito na sua caminhada, não dá crédito naquilo do seu potencial, no que você pode fazer, que você vai parar os seus sonhos. Você deve continuar, você deve caminhar. Você tem que acreditar no potencial que você tem, meu amado. Você chegou até aí, por que você vai desistir agora? O que aconteceu com Abraão? E Abraão, ele continuou na caminhada dele. Porque o tempo da promessa de Deus, né, é diferente da nossa. O tempo de Deus é bem diferente do nosso. Mas uma coisa que Deus ele sempre nos anima, Deus sempre tem uma palavra para nossas vidas de bênção, pode acreditar nisso. Deus sempre tem algo novo para nós, para que nós não venhamos desanimar. Porque quando Deus chegou para Abraão e falou assim, olha, então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda, capítulo 15, versículo 5, tá? E orientou, olha para as estrelas dos céus. Se é que pode, né? Olha e conta. Você já começou a contar as estrelas do céu? Você vai começar e não vai acabar, porque é infinito, né? E prometeu, será assim a tua posteridade. Olha a promessa de Deus aí. Mas ali Deus estava animando a Abraão, por quê? Porque Deus antes, como eu coloquei aqui, falou para Abraão sair do meio da parentela dele. Sai do meio da tua parentela e vou te levar para uma terra que você não conhece, é algo novo. Mexe com a gente, né? Como eu falei. Mas só que Deus tinha a promessa também de Abraão dele ter filhos. E quando Deus prometeu a Abraão, Abraão tinha 75 anos. Sara tinha 65. E ali Abraão já estava aqui, bem dizer, com quase 90 anos. E ele falou assim, poxa, Deus prometeu para mim, fez eu sair da minha terra, larguei minha família, larguei minha religião, minha cultura, tudo novo e nada aconteceu até agora. Mas Abraão, ele acreditou no Senhor. Ele deu crédito à voz de Deus. Em meio à pandemia que ele estava vivendo, né, de problemas. O sobrinho dele deixou ele. A promessa de Deus não tinha chegado até ele. Mas no momento Deus foi ao encontro dele. Deus vai ao nosso encontro, meu amado. Eu creio que você não entrou aí nessa live por um acaso. É porque Deus hoje teve um encontro com você. Eu quero dizer que Deus te ama. Deus tem um projeto na tua vida. Não desista aí do seu trabalho, dos seus sonhos. Não desista. O tempo de Deus vai chegar. É que nós temos que continuar caminhando. Nós não podemos parar. Porque nós não podemos viver... O que nós temos que aprender é o seguinte, viver o sonho dos outros. Poxa, fulano de tal conseguiu aquilo ali e começa a falar e se empolgar de fulano de tal e vive o sonho daquela pessoa. Viva os seus sonhos.
Viva aquilo que está dentro das suas entranhas, aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que está sendo gerado, aquilo que Deus já colocou no teu coração, está sendo gerado. É como um filho. Viva isso. Porque quando for o momento que nascer os seus sonhos, né? Como uma mãe que tem um filho, no momento de gerar o filho, é o momento mais doloroso para uma mãe. Ou vai para cesariana ou parto normal. Todas as duas, cesariana não vai sofrer dor no momento, mas depois da cirurgia vai sentir os pontos ali, o efeito da anestesia. Ou se for dor de parto, vai sentir muitas dores. Mas a criança vai nascer. Então nesse momento, que é o momento final, né? Que você já fez de tudo na sua vida e às vezes você quer parar, você quer abortar os seus sonhos, não faça isso. Acredita na promessa de Deus sobre a tua vida, que Deus pode alcançar a tua família. O problema que você está vivendo aí, é só você ter fé e acreditar. Abraão, a Bíblia fala que Abraão acreditou e Deus creditou na vida de Abraão. Foi um crédito que Deus deu para ele através da fé que ele teve em Deus. Então nós temos que viver os sonhos que estão no nosso coração, que Deus colocou. Eu não tenho que viver o sonho dos meus irmãos. Eu vou, sim, eu vou compartilhar com ele, vou ficar muito feliz com meus irmãos, com meus amigos, vendo eles sonhando e recebendo. Poxa, eu vou me alegrar, com certeza, mas eu tenho que viver aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque tem que nascer, tem que ser gerado dentro de mim, sabe por quê? Chegou um tempo que Abraão estava tão desesperado, olha o que fala aqui no versículo 4 do capítulo 15 de Gênesis, olha. Então imediatamente ele assegurou o Senhor, não será Eliezer o teu herdeiro. Eu vou ler mais um pouquinho acima para vocês entenderem melhor. Ó. Contudo, Abraão, aliás, nessa passagem aqui, ele nem se chamava Abraão, ele se chamava Abrão. Declarou, ó, contudo Abrão declarou, Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continue sem filhos? Ele estava perguntando para Deus. Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me concedeste descendência. Ele estava indagando a Deus. E por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Olha aí. Então imediatamente ele assegurou o Senhor, não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim o filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então, meu amado, você não tem que sonhar os sonhos dos outros, porque até agora você não conseguiu. O teu herdeiro vai sair de dentro de você, aquilo que você está gerando, aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Aguarda mais um pouco, não aborte os teus sonhos. Abraão estava no desespero aqui, em meio a essa pandemia de não poder ter filhos. Já estava com quase 90 anos, um coroa, né? Vamos dizer, colocar assim, uma expressão um pouco chula, né? Coroa, idoso. E Deus falou assim, não será Eliezer o teu herdeiro. Aí que Deus entrou na vida de Abraão e falou para ele, olha, sai da tua tenda e olha as estrelas do céu. Meu amado, eu não sei o que está representando hoje na sua vida essa tenda que está prendendo você, né? Está fazendo você parar, está fazendo você ficar. Tenda é lugar que você não consegue ver o que acontece lá fora. Na tenda você está preso. Na tenda você não consegue caminhar. Para a promessa de Deus, né, chegar até a tua vida, você tem que sair da sua tenda. Você tem que acreditar no Senhor, porque a tenda ela está te limitando a você conseguir as promessas de Deus, a você conquistar algo sobre a tua vida. Mas eu não sei hoje o que representa essa tenda sobre a tua vida, mas você sabe, você que está me assistindo, o que essa tenda está representando aí para você, que está te limitando. Hoje nós vivemos, né, fazendo analogia, trazendo para o mundo de hoje nós estamos vivendo tipo numa tenda, né? Porque nós estamos presos dentro de casa, não podemos sair por causa da pandemia. Isso está nos limitando de ir para o trabalho, ir na casa de um parente. Mas nós temos que acreditar na promessa que isso aí vai acabar. Que isso vai passar, isso não é para a vida toda. Por mais que
saia na imprensa escrita e falada dizendo que está cada vez pior, está cada vez mais aumentando, mas nós temos que acreditar que isso vai acabar. Então Deus falou para Abraão, sai da tua tenda e olha as estrelas do céu. Para você conseguir enxergar as estrelas, você tem que sair da tenda. Tenda é o lugar que limita a vida da pessoa. E Deus, ele animou Abraão ali e falou assim, não, sai da tua tenda que olha as estrelas do céu. Será a sua posteridade. Agora você vê, o homem que não podia ter filhos, né? Com 90 anos, Sara não podia ter filhos. E Deus chega para ele e fala que a posteridade dele vai ser como as estrelas do céu. É coisa de louco, não é verdade? É porque Deus estava trazendo o novo para a vida dele. E o novo, às vezes, mexe conosco. Às vezes, o novo não deixa a gente acreditar naquilo que Deus tem feito, porque a gente tem medo de dar um passo diferente, aquilo que nós não conhecemos, né? A gente fica meio assim, como diz na gíria, cabreiro de fazer, porque tem medo de errar. Mas você só vai aprender errando. E quando a gente erra, a gente pensa duas vezes. Mas você tem que fazer. Você não pode ter medo de dar um passo na sua vida. Eu não estou mandando você fazer nada de qualquer maneira, não. Você sabe o que está acontecendo com você. Deus sabe o que está no teu coração aí. Mas Deus hoje quer que você não fique limitado. Quer que você acredite nele. Como Abraão acreditou. Porque os que confiam no Senhor, meus amados, voarão como águia e não se cansarão. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, porque a promessa de Deus, ela alcança toda a família. Tem uma passagem que diz que quando Abraão chegou numa cidade, o rei se encantou. Então, por causa de Sara, Abraão prosperou. E por causa da beleza de Sara, o rei se encantou com Sara. Porque Abraão falou que era irmã dele. Na verdade, Sara não era irmã, era esposa dele. Né? Se você, teologicamente falando, Sara era sobrinha de Abraão, era filha do irmão de Abraão. Mas Abraão, com medo de morrer, porque Sara era muito bela, agora você imagina, Sara com 65 anos, olha aí as mulheres, ela era tão bela que o rei se encantou. E antigamente, aí nas histórias, quando o rei se encantava com aquela mulher que era muito bela, matava até o marido para ficar com a mulher. E Abraão ficou com medo de morrer. E Sara com 65 anos, com corpo escultural, linda, encantando o rei. Olha, coisa de louco, né? E Abraão devia estar na cabeça dele, poxa, Deus tem promessa na minha vida, o rei se encantou com Sara, eu vou morrer, e como é que esse negócio não vai acontecer? E eu só fico ouvindo Deus falando comigo e nada acontece. Às vezes nós entramos nesse paradigma. Nós ficamos muitos no porquê, o porquê, o porquê. Mas troca o porquê para essa palavra crer. Troca o seu porquê para crer. Em vez de você perguntar porquê, você fala assim, eu creio. Abraão, ele ficou no meio de toda essa situação. Mas Deus falou no coração do rei que não podia tocar na vida de Sara, porque senão Deus ia matar todo mundo ali, Deus ia acabar, porque Sara era esposa de Abraão. E o que tinha que nascer, o filho da promessa, tinha que sair do útero de Sara e vindo de Abraão, porque eles eram filhos da promessa. Então quero trazer para vocês, fazendo uma analogia, o que Deus tem que fazer na sua vida não é que vai fazer na vida do seu irmão, da sua sogra, do seu sogro, do seu vizinho, do seu parente, vai nascer da sua casa, vai sair de vocês. Então, esposa, mulher, homem, marido, aí olha, une em oração os projetos que vocês têm, confia no Senhor, que Deus é Deus de promessa. No meio de uma pandemia você pode prosperar mais do que se tivesse um tempo comum, é só você acreditar. Pastor, é difícil, mas não é impossível não. É fé. Deus faz milagres. Eu creio que Deus faz milagres. Deus fez milagre na vida de Abraão. E se você for ver mais lá na frente, no capítulo 18, no capítulo 17, Deus tinha
colocado um ânimo no coração de Abraão, mandando ele sair da sua tenda, sair da sua limitação. Então a palavra de Deus hoje para a sua vida é essa, meu amado. Sai da sua limitação, aquilo que está te prendendo, te prejudicando de você receber as coisas do Senhor, ou te prejudicando de você fazer o que você tem que fazer na sua vida profissional, no meio da sua família, você alcançar o melhor. Dá um passo à frente, não tenha medo, Deus é contigo. Levanta a tua cabeça, meu amado. Levanta a tua cabeça. Olha para o céu. Quando acabar esse culto, vai lá e olha para o céu e vê tenta contar as estrelas, você não vai conseguir. Então toda vez que eu vejo um céu estrelado, eu lembro dessa palavra de Abraão. E eu tomo posse para a minha vida. Enquanto tiver estrela no céu, eu creio na promessa de Deus sobre a minha vida. Na grandeza de Deus. Olha o que fala aqui, olha. Capítulo 17 de Gênesis. Quando Abraão completou 90 anos, olha aí, o Senhor lhe apareceu de novo e declarou: eu sou El Shaddai, Deus, que significa Deus Todo-Poderoso. Fala assim, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Eis que estabeleça a minha aliança entre mim e ti. Multiplicarei grandemente a tua descendência. Olha aí, ó. Então Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será pai. Mais uma vez Deus falou com Abraão, será pai de multidões de nação. Agora, como é que um homem com 90 anos seria pai de multidão? Só o milagre de Deus na vida dele. Mas Abraão precisava de crer na palavra, como nós precisamos de crer na palavra de Deus, aquilo que está nos causando esterilidade e está nos impedindo da gente crescer, da gente progredir, da gente ter fé, meu amado. Em nome de Jesus eu profetizo para a tua vida que você é mais que vencedor. Que toda esterilidade espiritual na sua vida caia por terra. E você toma posse dessa palavra e confia no Senhor. Você e sua família são filhos da promessa de Deus. Os sonhos que vocês têm que sonhar é que está dentro de vocês. Não é do seu vizinho, não é do seu parente. Tem que nascer de você. Eliezer não pôde ser o herdeiro de Abraão. Tinha que sair de Abraão a promessa. Porque a sua promessa é diferente da sua família. Continuando, e não mais te chamarás Abrão. Olha só, Abraão significava pai de todos, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Olha, Deus até no nome dele colocou prosperidade, pai de nações. Abrão era pai de muitos, mas Abraão é pai de multidões. Então, a promessa de Deus, quando nos alcança, muda até o nosso nome, muda o nosso rumo de vida, muda a nossa história. Mas nós temos que acreditar. Mas, primeiramente, você tem que obedecer à voz do Senhor, como Abraão fez. E sair da sua tenda, sair da sua limitação, sair da sua casinha, né? Porque muitas vezes a pessoa só fica presa ali dentro da casinha ali, o tempo todo. E não consegue caminhar. Por quê? Por causa da incredulidade, meus amados. Olha, nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Eu creio na minha filosofia de fé que a palavra de Deus, que Deus criou o universo, criou tudo. Ele está acima de qualquer coisa. E Deus não é religião. Deus é Pai. Deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz, para que nós venhamos ser mais que vencedor. Acredita nisso. Se você ficar toda hora olhando ali as estatísticas na televisão ou no rádio, você não vai conseguir fazer as coisas, porque cada dia vai morrer um, cada dia vai acontecer algo diferente. Mas se você ficar na incredulidade da sua tenda, na sua limitação, você não consegue conquistar as coisas de Deus para a sua vida. Mas eu digo para você nessa noite, sai da tua tenda, olha as estrelas dos céus e tenta contar, que você não vai conseguir. Assim é o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai multiplicar, Deus vai prosperar na sua vida. Ou você acha que foi por acaso você estar aí nessa noite assistindo essa live? Foi Deus que colocou aí, sabe por quê? Porque Deus tem promessa para a tua vida, dizendo que você é mais que vencedor em meio à pandemia, e você vai prosperar muito mais ainda que se não tivesse pandemia. Pastor, que palavra é essa? Eu creio no Deus que eu estou falando, meus amados. Eu creio no Deus que eu sirvo, que nós somos mais que vencedores. Abraão estava com 90 anos, Deus visitou Abraão mais uma vez e falou para ele que ele ia ser pai de multidões, mudou o nome de Abrão para Abraão.
Porque ele creu, foi imputado na vida dele, foi creditado. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. E digo mais uma coisa, ó, declarou também Deus no capítulo 17, versículo 9, declarou também Deus a Abraão. Ó, você pode ver que aqui embaixo já não se fala Abrão, se fala Abraão. Quanto a ti obedecerás a minha aliança, tu e todos os teus descendentes de geração em geração. Eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, a aliança que deverá ser guardada de geração em geração todos. Aí continua a palavra. Então Deus ali, a promessa de Deus, quando chega à nossa vida, ela vai a toda a família, ela atinge toda a nossa família, até a 4ª geração, a promessa de Deus vai lá. Como nós somos abençoados, até a 4ª geração vai ser abençoada. Porque Deus falou assim, ó, a minha aliança é contigo. Deus fez uma aliança com Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão permitiu que Deus fizesse uma aliança. Olha, quando eu casei, eu coloquei essa aliança aqui, ó. Tá até ruim de sair, porque tá bastante tempo no meu dedo. Essa aliança que me deu foi um presente do meu pai. Né? Deus tem em bom lugar. Foi um presente do meu pai e falou assim, vai lá e compra a aliança que eu te dou de noivado. E eu guardo até hoje. Mas essa aliança, meus amados, ela não tem começo nem fim. Ó, ela não tem começo nem fim, não tem emenda. Assim deve ser a nossa vida com Deus, não deve ter emenda. Não deve ter ali, olha, rascunho, não deve ter, tem que ser uma aliança verdadeira. Para que nós venhamos estar com Deus. Deus fez aliança com Abraão porque Abraão permitiu. E Deus quer fazer aliança contigo. E você tem que permitir para que Deus possa entrar na sua vida e transformar você e sua casa. Conseguir tirar. Aqui, olha. Se você olhar essa aliança, meus amados, não tem emenda. Tá? Ó, não tem emenda nenhuma. É um círculo. Né? Ela sem emenda. Assim tem que ser a nossa vida. Sem emenda com Deus. Nós temos que ser único com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Aqui eu estou fazendo apenas uma analogia para você entender o que Deus fez com Abraão. Deus pegou uma aliança conforme tivesse, olha, colocado no dedo de Abraão. Quando vocês que já são casados, né, vocês levaram a esposa de vocês até o altar, e para você colocar a aliança no dedo da sua esposa, o que ela teve que fazer? Ela teve que permitir que a aliança entrasse no dedo dela, para que ela viesse se aliançar com você, e assim vice-versa. A esposa também coloca a aliança no dedo, né, do seu marido. E para isso acontecer, eu tive que permitir essa aliança entrar no meu dedo. E assim é Deus na nossa vida, nós temos que permitir Deus fazer na nossa vida. Mas para isso acontecer, a gente tem que sair da nossa limitação, a gente tem que sair dessa tenda de contenda muitas vezes que acontece, né? Essa tenda aí de falta de fé, essa tenda que não, na verdade não traz nada para a gente de bom, essa tenda de limitação que não deixa a aliança de Deus ser completa. É como Deus fez isso com Abraão, sim, porque ele permitiu. Ele pode fazer conosco, pastor, pode fazer até mais. Meu irmão, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. E a promessa de Deus atingiu toda a família de Abraão e até hoje. Você sabe que os judeus, a descendência dos judeus vem de Isaac. E com essa aliança, quando Abraão tinha 100 anos, meus amados, olha aí, 100 anos, e Sara tinha 90 anos, Isaac nasceu. Como é que pode uma mulher com 90 anos já perdeu o ciclo menstrual, já não tem óvulo para produzir mais nada? Sabe o que Deus fez? Deu útero novo para Sara, para ela poder gerar o filho da promessa, meu amado. Assim será na tua vida. Deus vai te dar um útero, espiritualmente falando, novo, algo novo para a sua vida, para ter óvulos, para poder produzir, para poder fazer nascer. Porque muitas vezes você já entrou numa esterilidade, a sua fé está seca, não tem mais nada. Estava como tivesse o útero de Sara antes, sem nada para produzir. Mas Deus foi ali e fez uma cirurgia ali no útero da Sara e colocou útero novo, e colocou óvulos novos. E aí nasceu Isaac, filho de Abraão, filho da promessa, que nasceu das entranhas deles.
Não era Eliezer. Você não tem que pegar Eliezer e colocar dentro da tua casa. Você não tem que pegar Eliezer e colocar dentro das suas promessas. Você tem que colocar o Isaac, meu amado. Deus quer que nasça Isaac de você, que é o filho da promessa, literalmente falando. Esse Isaac que está aí, olha, que Deus já prometeu para a tua vida. Acredita nisso, creia nisso. Eu sei que somente falar, a pessoa fala assim, falar é fácil. Mas a palavra de Deus, eu creio que ela está te alcançando hoje. A palavra de Deus, eu creio que ela está trazendo transformação para a tua mente. Se permite estar aí, em frente a essa live. Você está preocupado com amanhã? Deixa Deus falar contigo nessa noite, meu amado. Sai dessa tenda de preocupação. Sai dessa tenda de incredulidade. Sai dessa tenda de limitação. Abraão acreditou. Deus fez aliança com ele, como eu coloquei aqui para vocês. Porque ele permitiu, ele estendeu a mão. Para um noivo colocar aliança na mão de uma noiva, ela estende a mão e permite, diz sim. E assim nós devemos fazer para Deus, dizer sim para Deus. Eu quero ter uma aliança com Deus. Eu quero que minha vida seja transformada. Eu quero que minha vida seja modificada com Deus. Eu não quero viver no velho, eu não quero ver no passado. Olha, se tiver que você sair da sua tenda, sair da sua parentela, literalmente falando, meu irmão, pede algo novo para Deus. Porque nós temos que viver o novo de Deus a cada dia. Até o nosso cérebro, ele vive o novo a cada dia. O nosso inconsciente, tudo que nós recebemos do nosso nascimento até hoje, está no nosso inconsciente, é como um iceberg, né? A parte maior do iceberg está dentro da água. Aquela ponta do iceberg é a parte menor. Assim é 5% da nossa cognição e que nós aprendemos, fica no nosso cérebro. Mas o que nós recebemos, fica tudo armazenado no nosso inconsciente. Então por isso que, imagina se você tivesse que lembrar de tudo, do seu tempo de vida até agora, todo dia lembrando, você ia ficar louco. Então está lá no inconsciente. Então cada dia Deus traz algo novo. Porque Deus traz à memória aquilo que dá esperança para nós. O que dá esperança para nós, meus amados? Pode ser várias coisas, mas principalmente a palavra de Deus e a paz no teu coração. O que te dá esperança é ver seu filho crescer na presença de Deus, se formar, ser um grande homem no meio da sociedade. O que te dá esperança hoje? Pode ser a tua aposentadoria que você está correndo atrás. O que te dá esperança hoje é o seu trabalho, você querer fazer algo novo. O que te dá esperança hoje é você sair de um aluguel e morar numa casa própria. O que te dá esperança hoje é você poder ter um carro novo, é isso? Que te dá esperança, que te dá alegria, não é pecado não. Todos nós precisamos de algo novo na nossa vida. Todos nós precisamos de receber o novo de Deus. Mas o mais importante, que deve dar esperança para a nossa vida, é a gente ter comunhão com Deus. Essa aliança que eu falei. Que Deus fez com Abraão, porque Abraão permitiu. Abraão estendeu a mão e deixou Deus fazer aliança com ele. Saiu para uma terra que ele não conhecia. Ele ouviu a voz do Senhor, meus amados. É isso que nós devemos fazer a cada dia. Ouvir a voz do Senhor. Qual voz que você está ouvindo? Tem gente que chega perto de nós, só conta desgraça, né? Meu Deus, só conta derrota. Aí acaba a pessoa que está com aquele problema, já estava antes, fica pior ainda, né? Mas nós temos que acreditar na promessa de Deus. Por mais difícil que seja, foi difícil para Abraão? Foi. Olha que Deus deu tudo novo para Abraão. A sua esposa com 90 anos gerou um filho, um milagre de Deus. Gerou Isaac. O filho da promessa para você é o Isaac, espiritualmente falando. A sua conquista não vai ser Eliezer. Não vai ser Ló. Ló largou ele no meio do caminho, meteu o pé e foi embora. Às vezes as pessoas não dão crédito para nós. Aquela pessoa que você mais ajudou, que você mais estendeu a mão, te abandona. Na hora que você mais precisa. Mas não se preocupa não. Porque a árvore que Deus não plantou é arrancada. A palavra de Deus fala isso. Ô pastor, que palavra é essa? Ou também só foi aquele tempo para aquela pessoa te ajudar. Às vezes a gente exige muito das outras pessoas, né? A gente exige muito de todo mundo. Mas olha para dentro de você. Será que você não está exigindo muito de todos? Será que a transformação não tem que vir primeiro dentro de nós? Abraão, para ele receber Isaac, primeiro ele teve que entender que a transformação tinha que vir dentro dele. Tinha que vir
dele e de Sara, porque Sara antes mandou até Abraão casar com uma egípcia. Ter um filho com uma egípcia, saiu Ismael. Aí nasceu Ismael, que hoje é descendência dos árabes. Mas ela não esperou gerar Isaac por causa da incredulidade dela. Isaac, a geração de Isaac são os judeus que brigam até hoje, né, contra os árabes. É os judeus e os árabes que estão naquele confronto. E um erro de posição, um erro de escolha, um erro de não esperar, gera até hoje na terra, né, a briga dos judeus, dos israelenses com os árabes. Os árabes é a geração de Ismael. Eles também têm promessa de Deus. E eles ficam falando, eu também tenho promessa, eu também sou filho de Abraão. Às vezes essa falta de paciência faz você perder muitas coisas. Então eu costumo sempre dizer aqui, aquela velha frase que o pastor César fala, né? Acho que você já sabe o que eu vou falar. Não tome decisões precipitadas em situações provisórias. Espera. Sara tomou, né? Se adiantou ali, colocou uma concubina na vida de Abraão, depois ficou com ciúme de Agar. Aí ficou aquela coisa ali, ficou aquele ciúme, ficou aquela briga, que quando o filho da promessa nasceu, meu irmão, aquilo que não é promessa na sua vida, aquilo que Deus não colocou na sua vida, não vai prevalecer. O que é de Deus fica na sua vida. O que é de Deus se cumpre. Então, Ismael não era a vontade de Deus na vida de Abraão. Então, portanto, que Deus teve que tirar Ismael de lá. Porque Sara já estava encrencando com Agar, já estava tendo aquela briga dentro de casa. O que não é de Deus para a sua vida não vai prevalecer. Pode ter certeza disso. O que Deus não prometeu, o que não for de Deus, Deus tira. Pode acreditar. Seja bem-vinda, Janete. Mas o que é de Deus para a nossa vida prevalece. Então você tem que gerar o seu Isaac. Você tem que acreditar no Senhor, nas promessas de Deus sobre a tua vida. Não adianta querer colocar ali, olha, como Abraão queria colocar. Abraão queria colocar um Eliezer, o empregado dele que nasceu na casa dele, mas não era filho dele. O que Deus tem para a sua vida vai nascer de você, os seus sonhos. Você não tem que sonhar o sonho dos outros. Você tem que se alegrar sim com os sonhos dos outros. Mas viver o sonho do outro não. Vive o teu sonho. Vive as promessas de Deus sobre a tua vida. Porque você é mais que vencedor, meus amados. Aqui a palavra de Deus advertiu Abraão: sai da sua tenda. Vai para fora da tenda. Vai lá para fora da tenda, porque a tenda é o lugar que limita a nossa vida. Dentro da tenda nós não conseguimos ver nada. É tudo limitado, nos prende, nos paralisa. Nós sentimos pequeno. Então nós temos que acreditar na promessa de Deus. Abraão saiu da tenda e Deus mandou falar assim, ó, olha as estrelas do céu, assim será a tua posteridade. Então através de Isaac, teve uma grande nação. Mas teve que nascer o Isaac. O Isaac tem que nascer. Porque se o Isaac não nascer, a promessa de Deus não vai se cumprir. Se Deus tiver colocar útero novo, te dar um útero novo espiritualmente falando, assim como Deus para Sara, como deu para Sara quando tinha 90 anos, uma mulher com 90 anos, né? Com certeza não vai ter filhos. Porque a menstruação já cessou. O velho já estava velho e a velha já estava mais velha ainda. Abraão tinha 100 anos. Olha aí o milagre de Deus. Você crê em milagres, meus amados? Você que está me assistindo, você crê no milagre de Deus sobre a tua vida? Independente de religião, de qualquer coisa, milagre de Deus é milagre. Você crê? Então sai da tua tenda. Sai da sua limitação. Acredita na promessa de Deus sobre a tua vida. Porque assim como Deus fez com Abraão e na vida de Sara, vai fazer na tua vida. E através do filho que Abraão teve, Isaac, e vou dizer mais uma coisa, Abraão não era mole não, Abraão era um homem de fé. Sara morreu com 127 anos. Depois que teve Isaac 90 anos, ela viveu até 127 anos. Sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão, aos 137 anos, casou de novo com uma mulher chamada Quetura. E teve mais 6 filhos, hein? Olha aí, olha, a promessa de Deus. Abraão teve mais 6 filhos. Casou novamente. Abraão não era fácil, não. Ele acreditava no Senhor. Ele cria na promessa de Deus sobre a vida dele. O homem, ele tem promessa.
Mas quem gera Isaac é a mulher. Engraçado, né? E aqui eu estou me despedindo de vocês. O tempo já está terminando. Sai da sua tenda, meu amado, e creia no Senhor. Toda vez que você olhar para o céu e ver as estrelas do céu, acredita que Deus tem promessa sobre a sua vida. Quarta-feira nós estaremos aqui de volta. Deus abençoe a todos. Obrigado por cada um estar assistindo. Que a paz do Senhor esteja no coração de vocês. Em nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço. Foi um prazer estar com vocês essa noite. Deus abençoe.